bom estar com vocês nessa noite e ter o privilégio de celebrar com júbilo ao nosso Deus, aquele que muda a nossa história, aquele que transforma o nosso coração. Somos da Igreja Evangélica Betânia e esse meio de comunicação nós estamos nos aproximando de você e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero começar lendo Provérbios 15:30, que diz que um olhar animador traz alegria ao coração e as boas notícias fortalecem os ossos. Um olhar de ânimo, que você possa, nesta noite, no teu sofá, onde você estiver, procure alguém agora e olhe com ânimo para essas pessoas. Olhe assim com motivação, motive quem está do seu lado com o olhar. Eu te desafio a fazer isso nesse instante. E aqui também fala que as boas notícias fortalecem os ossos. Quantas boas notícias você pode falar nesta noite? Pense em coisas boas aí no seu coração, porque a boa notícia ela fortalece a nossa vida e traz ao nosso coração um ambiente de gratidão. E gratidão foi o tema da semana passada, do primeiro episódio, O Recomeço. Que você possa aprender a ser grato. E nesta noite nós vamos continuar pensando sobre recomeçar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, fique conosco. Cheiro de Deus.
Como é bom louvar a Deus. Que cânticos maravilhosos de exaltação, de glorificação. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida como tem abençoado a minha vida nesta noite. Agora eu quero compartilhar com vocês o versículo que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Esse provérbio é maravilhoso porque ele fala sobre a prosperidade. A palavra do Senhor diz que a alma generosa prosperará. A generosidade na nossa vida traz para nós abundância, traz riqueza para a nossa vida. E o culto, ele é movido por gratidão a Deus, em adoração a Ele, entrega da nossa vida a Ele. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, automaticamente, aquilo que nós temos, nós consagramos a Ele. Tenha liberdade de ofertar em nosso ministério, em dizimar em nosso ministério. A conta está aqui no nosso vídeo e que Deus possa abençoá-lo com o restante do nosso culto. E prepare o seu coração para um grande chamado de Deus para a sua vida. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde o sol das águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que te agrada. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração,
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o aldeão. Quero ser usada da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, é com muita alegria que estamos juntos nessa noite, mais uma vez, para poder ouvir da palavra do Senhor. E quero agradecer a Deus e quero agradecer a você que nos permite estar juntos com você em sua casa, e temos certeza que esse tempo que estaremos juntos, Deus abençoará o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, e assim seja com todos nós, para a glória do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, mas antes disso nós estamos em uma série de palavras, onde nós estamos falando sobre o recomeço. Nosso tema é recomeço. Na semana passada nós fomos ministrados sobre gratidão, e hoje nós vamos falar sobre chamados e propósitos. Eu quero compartilhar com você um pouco disso essa noite, e tenho certeza que o seu coração será abençoado. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, eu estarei lendo, você pode depois conferir em sua Bíblia, fala sobre o chamado de Abraão, os propósitos que Deus tinha na vida dele. E eu quero ler esse texto, e baseado nesse texto, iremos construir esse tempo juntos, falando sobre chamado e propósito. E quero afirmar para você, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um chamado para a minha vida, e Deus tem propósitos para nós. E esses propósitos, eles serão cumpridos, mas existem coisas importantes que nós podemos aplicar em nossa vida para que os propósitos sejam plenos e efetivos em nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o versículo 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Quando nós lemos esse texto, quero rapidamente falar um pouquinho sobre Abraão. No capítulo 12, especificamente, trabalha o chamado de Abraão. Deus dá uma ordem para ele, para que ele pegue suas coisas, ele pegue sua família e vai para um lugar onde Deus iria mostrar. Abraão não era uma pessoa de uma vida comum somente. Abraão era um homem estabilizado. Ele era um homem de família, ele tinha posses, ele tinha recursos. Mas Deus agora dá uma palavra para ele deixar tudo isso e também deixar a sua parentela e para um lugar onde Deus iria mostrar. E ele leva consigo Ló dentro de sua caminhada. No capítulo 13, vai trabalhar que certo momento na vida de Abraão, eles e Ló se desentendem e chega um certo momento onde Abraão fala: Ló, nós precisamos agora decidir os nossos caminhos. Ele foi até uma certa altura e disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E os dois lugares eram distintos. Um lugar era bonito, com bastante recursos, possibilidades. O outro lugar, a outra direção,
era um lugar que não tinha os mesmos recursos. E como é do ser humano, Ló escolheu ir para o lugar melhor aos olhos dele. E assim fez, e Abraão seguiu o seu caminho para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Em nossa vida, vai chegar alguns momentos onde nós temos que decidir algumas coisas. O chamado de Deus para nós passa por alguns critérios. O chamado de Deus mexe com algumas áreas das nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para você, e é simples. O que é propósito para você? O que é chamado? Quando você ouve essa palavra, o que isso soa, ecoa na sua mente? Propósito, segundo Aurélio, é aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito, aquilo que alguém se propôs ou porque se decidiu, uma decisão, uma determinação, uma resolução. Quando nós falamos de propósito, é alguém que está decidido a romper e ir atrás do seu chamado e atrás dos seus propósitos. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente. Você já parou para pensar quais são os propósitos da sua vida? Você já se perguntou qual o propósito da sua existência? Você já se perguntou qual o propósito de Deus para você? Para o seu futuro? Para os seus filhos? Para o seu casamento? Para o seu trabalho? Para a sua empresa? Existem várias áreas que nós podemos trabalhar isso. Mas eu quero trabalhar nessa noite com você que Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para nós. E dentro do chamado de Deus para nós, para um novo recomeço em nossa vida, existem propósitos. E eu quero trabalhar um pouquinho isso com você. Em primeiro lugar, eu quero que você guarde no seu coração que todos nós nascemos com propósito. Deus já te fez com propósito. O seu nascimento, seja mais ou menos anos atrás, existe um propósito nisso. Da mesma forma que foi com Abraão. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, mesmo que naquele momento ele não via esse propósito. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós, muitas vezes, em vez de olhar para os propósitos, nós olhamos para os problemas ou para as adversidades que vão complicar ou vão implicar as nossas decisões. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos a tendência de olhar para o problema, para a situação, para as circunstâncias, em vez de olhar para os propósitos. E o que nós queremos entender com isso? Nossos problemas podem ser grandes, mas eles não podem ser maior que os propósitos de Deus. Todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por circunstâncias adversas, mas eles não são maiores do que o chamado de Deus para a nossa vida e para os propósitos de Deus na nossa vida. Os propósitos sempre serão maior do que os problemas. Eu quero afirmar isso para você nessa noite. Outra coisa importante quando nós estamos falando sobre chamado e propósito, que todos nós temos um propósito. O seu nascimento tem um propósito, o seu conhecimento tem um propósito, o seu casamento tem um propósito, os seus filhos têm um propósito, e assim todas as áreas da nossa vida. Você nasceu com um propósito. Deus te formou para o propósito que Deus tem na sua vida. Parece ser redundante, mas não. Deus te formou para o propósito que Ele tem para você. Quando Deus te criou, Ele pensou nos detalhes. O Salmo 139 fala sobre isso. Que mesmo ainda quando éramos substâncias informes, ou seja, não tínhamos formação, não tínhamos modelo, não tínhamos cor de pele, olho, formato, cor de cabelo, Deus já sabia o que Ele queria de mim e de você e quais os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos ter essa ciência. Deus sabe de todas as coisas. E o chamado que Deus tem para você, para um novo recomeço, precisa passar por esse entendimento. Todos nós temos um propósito. Deus deu a cada um de nós promessas antes de nós mesmos nascermos. Você tem promessas. Eu tenho promessas. Sua família tem promessas. Nós temos promessas. Mas os propósitos de Deus passam pelo tempo para o cumprimento da promessa. Já parou para pensar nisso? Deixe que os propósitos definam quem você é e não seus problemas. Pergunte para Deus: o que o Senhor tem para a sua vida? Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual o chamado do Senhor para a minha vida? Deus, eu quero recomeçar. Nós estamos vivendo um tempo diferente no nosso Brasil. Deus, nós estamos falando sobre recomeço. Deus, o que o Senhor tem para mim? Quais são os propósitos para a minha vida? Porque às vezes nós não temos a ciência desses propósitos em nossa vida.
Deus deu a cada um promessas, Deus deu a cada um propósitos, Deus tem os nossos dias escritos e Ele tem propósitos para realizar na sua vida, mesmo que você ainda não viu e não entendeu. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: pois eu sei os planos que tenho para você, isso é Deus dizendo, diz o Senhor, planos de paz e para lhe dar uma esperança e um futuro. Deus tem propósito para você, Deus tem um chamado para paz, esperança no futuro, mas Deus também cuida do presente. Você nasceu com um propósito, acredite nisso e guarde isso no seu coração. Em segundo lugar, todo propósito exige obediência. Todo propósito exige obediência. Quando nós olhamos para aquilo que nós lemos sobre Abraão, Deus disse a Abraão, saia, deu uma ordem. Deus não negociou com Abraão. Deus falou, pegue seus filhos, pegue suas coisas, aquilo que você pode levar, conjecturando, saia. Para onde, Deus? Eu vou te mostrar. Uma ordem. Muitas vezes Deus nos dá ordem, direções, nós queremos negociar com Deus, queremos saber o porquê, para onde. Quando nós queremos recomeçar, quando nós queremos que os propósitos sejam cumpridos em nossa vida, nós temos que obedecer. Porque quem está dizendo é Deus, e Deus tem sempre o melhor para nós, hoje e no futuro. A obediência mexe com a nossa zona de conforto. Quando nós falamos de chamado e recomeço, vai mexer com aquilo que estamos acostumados. Nós precisamos ter a coragem de desvencilhar daquilo que é rotina, daquilo que é do cotidiano. Deus tem coisas novas para a sua vida, Deus tem coisas novas para nós. Mas a obediência, ela vai mexer com suas zonas de conforto. Se Deus te pedir para sair e te mandar para algum lugar, você vai? Se Deus te pedir algo que é muito maior das suas possibilidades, você obedece? Se Deus te chamar para uma obra que você nunca sonhou, você vai? São perguntas que são de grande importância para a nossa vida, e nós precisamos entender. Se eu quero um recomeço, eu preciso ser grato, e eu preciso entender que o meu chamado e os propósitos passam pela obediência. Abraão simplesmente obedeceu. Ele fez aquilo que Deus mandou, reuniu sua família, seus filhos, pegou, deixou tudo para trás, seu dinheiro, sua riqueza, sua casa, e foi para onde Deus iria mostrar, baseado e pautado nas promessas que Deus tinha para ele. A obediência é fundamental para que o propósito se concretize. Se você quer, se eu quero que os propósitos se cumpram na sua e na minha vida, nós precisamos obedecer. Isso faz parte do processo. Você não pode ver o seu propósito de vida com os seus olhos físicos somente. Porque se nós olharmos para isso com os olhos naturais, nós vamos ter medo, nós não vamos querer o novo, nós não vamos querer sair de onde nós estamos, não vamos querer movimentar, porque onde nós estamos temos o controle de tudo. Mas quando Deus fala de um chamado para nós, de propósito, se Deus falou, mesmo que vai mexer nessa área de conforto, vá, obedeça, porque vai ser o melhor e os propósitos serão realizados na sua vida. Você só pode ver o seu propósito através dos olhos espirituais, em Deus. A palavra do Senhor diz um texto que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Tem situações em nossas vidas, existem momentos de decisão que só vão ser vistas e discernidas com os olhos espirituais. Então guarde isso, para que os propósitos se cumpram em nossa vida, nós precisamos ser obedientes. Em terceiro lugar, para que nosso chamado e o nosso propósito se cumpra, nosso propósito precisa ter fé. Todo propósito existe fé. Você tem fé? Nós ouvimos fé em músicas, é muito legal, às vezes nos motiva o nosso coração, falamos de fé, com fé em Deus, mas você entende o que é fé na essência, na profundeza da palavra fé? Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, não consigo pegar, mas vai acontecer, porque Deus falou. Para que os propósitos se cumpram na sua vida, você precisa ter fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 16, parte A diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, nossa fé precisa estar estruturada, porque quando nós temos fé, mesmo que vai mexer no nosso conforto, mesmo que vai mexer na nossa rotina,
eu vou obedecer, porque quem falou comigo foi Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos passar e ter experiências de milagres em nossa vida para que nós deixemos de entender somente o natural. Você já experimentou algum milagre que você olha e fala, só pode ser Deus? Acho que todos nós já passamos por isso. Se você ainda não viveu, você ainda vai ter essa oportunidade. Mas os milagres fortalecem, dão a certeza de que Deus está no controle. E eu me lembro muito quando falamos de milagre, falamos de propósito, de chamado, do cuidado de Deus, da vida de Gideão. Gideão estava vivendo ali com sua comunidade, vivendo debaixo de opressão de inimigos, sendo saqueados, sendo maltratados, e Deus fala, eu vou te levantar para ser um libertador, para transformar esse ambiente. E ele falou, mas eu não posso, coitado de mim, se colocou na posição de inferioridade, que muitas vezes nós colocamos. Mas Deus disse, não, é você que eu escolhi. Mas então Deus, eu quero que o Senhor me prove que o Senhor está comigo. E ele faz com Deus um tempo de conversa para que Deus mostrasse para ele que Deus estava com ele. Senhor, olha, eu vou colocar um novelo de lã no telhado, e amanhã esse novelo, se ele estiver molhado e o telhado seco, é porque o Senhor está comigo. Mas chegou a noite, chegou amanhã, quando ele vai lá, estava da forma que ele tinha falado com Deus, a lã molhada e o telhado seco. E ele ainda ficou com dúvida. Deus, se o Senhor está comigo, agora só faça o inverso. Amanhã o telhado vai estar, a lã vai estar molhada e o telhado vai estar seco. E assim aconteceu. E Deus passou etapas com Gideão, onde ele entendeu que Deus estava na vida dele e os milagres aconteceram. Deus usou a vida dele. Sabe de uma coisa? Talvez você se olhe com ar de inferioridade. Já vivi isso. Parece que somos os menores, não vamos conseguir. Mas quando nós entendemos o chamado e entendemos qual é o propósito de Deus para nós, você pode falar com Deus, Deus me prove, Deus me mostre o milagre, Ele vai te mostrar e Ele vai dizer para você, eu sou contigo. Não deixe que o seu chamado mude de direção por medo, por circunstâncias adversas. Deus tem um propósito na sua vida. A fé nos sustenta e nos faz permanecer firmes até que aconteça os cumprimentos das promessas. Temos que ter paciência. Existem coisas que vão acontecer rápido, existem outras que vão acontecer a médio prazo, outros a longo prazo. O tempo é de Deus. Entre o propósito e a conclusão do propósito, tem um tempo. E nesse tempo, o que nós temos que ter? Fé, obediência, estar firmes, entendendo que o propósito de Deus passa pelo tempo. Calma, Deus vai fazer e cumprir na sua vida. Quando Deus está conosco, talvez a gente não entende isso, mas nós olhamos para o futuro, não vemos perspectivas. Olhamos para a situação, será que realmente Deus está comigo? Os nossos olhos naturais às vezes não verão os propósitos, mas Deus já viu. E se Deus viu e você permitir, Ele vai cumprir os propósitos na sua vida. Amém? Em quarto lugar, os propósitos pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossa vida. O seu nascimento nesse mundo é a manifestação da obra de Deus. A perfeição da criação. Quando Deus te criou, te formou, mesmo quando você ainda era um bebê, já ali se manifestava a glória de Deus. Porque Deus criou a mim e a você para o propósito da glória dele. Essa é uma das razões da nossa existência. Por isso você nasceu. Por isso você está vivo. E quando nós estamos nesse entendimento de que nascemos para glorificar a Deus, para manifestar a glória de Deus, nós vamos alinhar a nossa vida dentro dos processos para que o chamado e os propósitos de Deus sejam fielmente cumpridos em nossa vida, para que tenhamos sucesso, para que tenhamos êxito e sejamos pessoas realizadas em vitórias. Disse agora há pouco, quero reafirmar, entre o propósito e o seu cumprimento está o tempo. Fique firme. Seja mais ou menos tempo, fica firme. Não desanime. O chamado está aí. Seja grato. Fica firme. Tenha fé. Se permaneça vigilante. Não desista. Não olhe para trás. Não mude o foco. Para que os propósitos aconteçam e se cumpram na sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer para nós, os propósitos de Deus serão para a glorificação do nome de Jesus e para a realização pessoal sua e para o crescimento do reino de Jesus. Você foi chamado, eu quero afirmar isso.
Eu fui chamado para propósitos. E esses propósitos de Deus não serão frustrados na sua vida. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Porque quando nós estamos dispostos a servir a Deus e a deixar Ele se manifestar em nós, para que os propósitos se cumpram, para que o chamado se realize, o que isso quer dizer para nós? Que nós somos o troféu. Quando nós ganhamos um troféu, porque nós conquistamos algo. E muitas vezes eu olho isso para nós, a minha vida, a sua vida, quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer, quando nós estamos vivendo os passos como o Abraão fez. Abraão não negociou, ele obedeceu, ele não sabia para onde iria. Ele poderia ter conversado com a família, talvez sua esposa e filhos, mas que isso, Abraão, o que nós vamos fazer? Não, Deus falou. Se Ele falou, Ele vai cuidar da saída, do trajeto. Quando ele chega no momento de dificuldade com Ló, onde tem que romper, mais uma vez põe em prova o momento. Senhor, e agora? Deixa ele escolher. Ló escolheu, aos olhos deles, a melhor parte. Abraão foi para o outro lado. E lá se manifestou a glória de Deus. Os propósitos do Senhor se cumpriram. E todas as promessas que Deus fez a Abraão, lá quando ele deu a ordem para ele sair, nós vimos isso hoje relatado na Bíblia. Abraão, pai da humanidade, um homem referência, um homem que decidiu obedecer, teve fé. Ele passou por circunstâncias como nós passamos, porque ele era homem comum, mas ele obedeceu, ele teve fé. E sabe de uma coisa? Talvez você olhe para a sua vida, parece que os problemas são grandes demais para esses desafios. Deus é especialista em resolver grandes problemas. Acredite nisso, Ele pode resolver o seu também. E pode fazer de você aquilo que você nunca sonhou que seria, mas para que a glória dele seja manifesta e para que os propósitos se cumpram. Nada é impossível para Deus. Olhe para a sua mente agora, para o seu coração, para o seu entorno, para a sua vida como um todo. O que Deus tem te chamado? Quais são as ordens de Deus para você? Para onde você deve caminhar? Quais são os propósitos que Deus quer para a sua vida? Qual é o chamado no seu coração que Deus tem colocado? Lembre-se, nada é impossível para Deus. E que Deus possa abençoar o seu coração com essa palavra, porque eu tenho certeza que ela trará frutos de bênçãos para a sua vida. Todos nós nascemos com um propósito. Todo propósito exige obediência. Todo propósito exige fé. E os propósitos para o qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossas vidas. E sabe de uma coisa? Quando parece que tudo está bom, Deus coloca a nossa vida em prova de novo. E se Deus colocar a sua vida na prova, qual vai ser a sua decisão? Abandonar ou seguir? Murmurar ou agradecer? Desistir, voltar para trás ou se permanecer firme? Porque na nossa caminhada, lembra que eu disse agora há pouco, entre o chamado e a conclusão dos propósitos, se tem um tempo, e dentro desse tempo, Deus nos coloca provas, talvez situações que a gente nunca imaginaria passar, passamos, mas lembre-se, Deus está com você no início, no meio e no fim. Que Deus possa abençoar a sua palavra. E se tiver mais desafios, fica firme, seja obediente, tenha fé e saiba que Deus está com você. Deus está contigo, com a sua família, e os propósitos de Deus serão cumpridos na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você foi abençoado com esta palavra. Eu tenho certeza que você compreendeu quais são os propósitos do Senhor na sua vida e o chamado que o Senhor tem para a sua vida. E a semana que vem nós continuaremos o terceiro episódio, o episódio final dessa série de meditações sobre o recomeço. E vamos trabalhar sobre o sacrifício. Você vai ser abençoado com a palavra de Deus. Eu quero orar por você e encerrar te convidando a estar conosco a semana que vem. Deus abençoe a vida desses irmãos que estão assistindo. O Senhor esteja abençoando o coração de cada um e que o teu propósito, o seu chamado possa ser cumprir na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome diz é só pela tua graça.